orando, agradecendo, buscando e também ouvindo o que o Espírito tem para nós. Meus irmãos, nós estamos ao longo desses domingos ouvindo o que o Espírito tem para nossas vidas com as cartas do Apocalipse. E essas cartas são mensagens profundas de Deus para nós outros, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Temos dito isso, já falamos isso nos outros 2 domingos, onde no primeiro domingo nós ouvimos o Espírito falar sobre as recomendações da igreja de Éfeso, uma igreja abençoada, uma igreja onde Deus trabalhava de maneira intensa, uma igreja próspera, uma igreja de uma cidade próspera, e que Deus realmente elogiou aquela igreja. Mas teve um toque naquela igreja, que foi lembrá-los de que eles iriam voltar ao primeiro amor. Ou seja, eles já tinham se envolvido com as coisas cotidianas, corriqueiras, e às vezes até mesmo com muita liturgia, com muita teologia, muito apreço a buscar entender e compreender a palavra de Deus, mas que começaram a ficar um tanto quanto superficiais com a obra feita pelo coração e com o coração. Então o Espírito chamou a atenção daquela igreja a respeito disso, que eles deveriam voltar ao primeiro amor. A segunda carta foi a igreja de Esmirna, já uma igreja muito peculiar, uma igreja pequena, uma igreja sofrida, uma igreja muito perseguida, uma igreja em que os poderes constituídos, tanto os poderes políticos como os poderes religiosos, os perseguiram muito, com severidade, até mesmo usurpando a vida de muitos deles, tirando a vida de maneira violenta daqueles que confessavam Jesus como Senhor e Salvador, daqueles que buscavam seguir à risca a palavra de Deus, daqueles que buscavam ser fiéis a Deus. E aquela igreja era uma igreja perseguida, uma igreja sofrida, a ponto de ser chamada igreja sofredora. Hoje nós vamos ouvir o Espírito com mais uma carta. A carta agora à igreja de Pérgamo. Eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias, lá em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 12. Carta à igreja em Pérgamo. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar. Senhor, nós, em nome de Jesus, estamos agora com a sua Santa Escritura aberta. Nós acabamos de ler essa carta maravilhosa, uma das cartas que o Senhor escreveu às igrejas do Apocalipse. Assim como, Pai, nós queremos que essa carta é para nós outros, hoje, aqui e agora. Por isso, Pai, abre o nosso entendimento para compreender e entender a intenção, o objetivo que o Senhor escreveu essa carta para a tua igreja. Queremos, ó Pai, não somente ouvir um relato de uma carta, mas principalmente, meu Deus, receber essa palavra para a nossa vida, quer no contexto pessoal, ou no contexto de igreja, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, elucida a nossa mente, abre o nosso entendimento, não permita que nenhuma obra das trevas venha nos distrair, quer mesmo cansaço físico, e
coloca no coração de todos nós, Deus, com penetração, entendimento, atenção, para que nós possamos sorver e receber essa palavra como um alimento sólido na nossa existência. É assim que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, João começa essa carta colocando algumas questões interessantes. Ele diz assim: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O Império Romano, quando ele começou as suas grandes conquistas, ele teve uma arma bélica inovadora. Normalmente as espadas, que era a arma de combate efetivo, as lanças, que eram a arma de combate efetivo dos exércitos, eles tinham grandes espadas afiadas, mas de um lado só. E de repente o Império Romano, os exércitos, começam com a espada curtinha, que aparentemente seria menos ofensivo do que uma grande espada, e uma espada com um corte dos 2 lados. Aquilo foi uma inovação muito grande como arma bélica, porque era uma arma de rápida utilização, leve e que cortava dos 2 lados. Então o exército romano começou a ter grandes vitórias. Claro, várias táticas de guerra eles tinham, grande número de soldados, mas um dos atributos do sucesso do Império Romano era essa pequena espada, um corte dos 2 lados. E aqui João faz referência a esse instrumento de batalha, a esse instrumento eficiente de corte. O objetivo de uma espada nada mais é do que cortar o seu inimigo, cortar o seu oponente, liquidar o seu oponente, liquidar aquilo que está levantando-se contra, ou você se levantou contra. Isso era uma arma bélica, uma arma de guerra. E João faz uso como uma metáfora, ou seja, usa como exemplo essa espada. E ele começa a carta a esta igreja dizendo isso: essas coisas diz aquele que tem a espada, aquele que tem a espada afiada, 2 gumes. Não é qualquer espada e não é uma espada cega, é uma espada afiada, e afiada dos 2 lados, ou seja, é uma arma potente para atingir o fim que se propõe. Quando ele inicia a carta à igreja, ele começa com esta metáfora, com esse exemplo. Qual é o objetivo disso? Evidentemente, já chamar a atenção, porque o que vem a seguir é algo realmente importante, realmente forte, realmente um objetivo muito necessário para se obter êxito. O objetivo de João era chamar a atenção da igreja com esta metáfora. E chamou mesmo, porque eles conheciam muito bem aquela arma na sua época. O que esta palavra de João quer dizer? Evidentemente, nós já entendemos e conhecemos que ele está se referindo à palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é uma palavra afiada, potente, uma palavra com êxito, uma palavra que vai obter vitória. E quando nós começamos a entender e compreender a palavra de Deus, nós vamos observar neste exemplo 2 coisas, já que são 2 gumes, 2 cortes. A primeira, que a palavra de Deus funciona na nossa vida como uma vacina. Por que nós tomamos vacina? Para nos prevenir de algum mal. A vacina tem como objetivo nos criar imunidade, proteção contra ataques que virão na nossa vida, na nossa existência, no nosso corpo. Nós já sabemos perfeitamente que a vacina ela é muito eficiente, ela é muito eficaz. A palavra de Deus, ela tem como propósito, dentro do contexto, por isso que ele começa a carta com esse procedimento, com esse episódio, dizendo que a palavra de Deus, ela tem propósitos e
nos preservar contra os ataques que chegarão na nossa vida. Ele está dizendo assim, preste atenção. Lá no versículo 17 vai dizer assim, ele repete isso em todas as cartas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz das igrejas. Ou seja, use a sua inteligência, use a sua capacidade de raciocínio, não se deixe levar por qualquer conversa. A palavra de Deus tem o primeiro propósito de te preservar, de te cuidar, de te deixar forte contra qualquer investida inimiga da sua existência, da sua vida. O primeiro propósito da palavra de Deus é te proteger. Mas o segundo propósito é remédio. Ela virá na sua existência, na sua vida, para consertar, para reedificar aquilo que está complicado, contaminado. Quando nós somos atacados por qualquer tipo de bactéria ou vírus, somos submetidos a qualquer tipo desse ingrediente de nossa existência, nós temos que urgentemente ir com o remédio. Porque se não fizermos, aquilo pode tomar conta do nosso organismo e pode nos levar à morte, como muitos já têm morrido por conta de infecções generalizadas. Então nós temos que entender que a palavra de Deus aqui, primeiro, essa carta à igreja de Pérgamo, ele chama a atenção que a palavra de Deus, esta palavra, que a palavra de Deus, tem duplo objetivo: proteção e cura. Proteção e cura. A palavra de Deus, ela é poderosa para chegar na minha vida e na sua vida e proteger e curar. Esse é o primeiro grande fator de ensinamento que João começa essa carta. E é isso que nós temos que assimilar, entender e tomar posse. Tomar posse. Que a palavra de Deus, o que sai da boca de Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, sentimos e precisamos. Por isso que João usa a figura da espada de dois cortes e chama a atenção para o fato de que essa espada, a palavra de Deus, é afiada, ou seja, ela faz o que tem que fazer, mas ela tem que ser utilizada. Para que serve uma espada bem afiada no fundo do armário? Para que serve uma espada bem afiada na mão de quem não sabe usar, de quem não conhece o manejo dela? Vai se cortar, ao invés de provocar o que precisa ser provocado. A palavra de Deus tem que ser manuseada, praticada. O exército naquela época pegava-se aquela espada e ficava treinando muito tempo para que tivesse na mão daquele soldado destreza, eficácia, que atingisse o objetivo. Até porque era uma espada pequena. Se ele não tivesse manuseio correto, ela poderia ser, ao invés de um grande feito, um mal feito. Um mal feito. A palavra de Deus tem que ser trabalhada, tem que ser manipulada, tem que ser usada, tem que ser acariciada, tem que ser trabalhada, tem que ser em busca dela todos os dias. Porque qualquer musculatura nossa que não seja utilizada, atrofia. Que nos diga o nosso atleta que está aqui, né? Nosso campeão que está aqui hoje de corridas. Se vai para uma corrida, né, meu irmão, e não se prepara devidamente, o que vai acontecer? Problemas em cima de problemas. João começa a carta chamando-nos a atenção que a palavra de Deus tem que ser utilizada como uma espada de dois gumes. Tanto ela é de ataque como é de defesa. Ela ataca no contexto preventivo e a de defesa no contexto curativo. Começa assim. E ele vai seguindo, e ele destaca dois problemas nessa igreja. Elogia a igreja, na igreja que elogiada, conheço o lugar em que habitas, né? Onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas, minha testemunha, meu
fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quem é Antipas? A Bíblia não explica. Os historiadores até têm algumas menções que foi um mártir, alguém que não abriu mão da sua fé naquela igreja, que foi morto por causa da fé. Haja visto que isso era algo muito comum naquele momento, naquela época, naquelas igrejas. Mas a Bíblia não explica mais a respeito desse personagem. Só diz que ele era uma testemunha fiel. Morreu, mas não abriu mão da sua fé. Então Jesus está elogiando essa igreja. Elogia que eles não abriram mão da fé. Elogia a ponto de dizer que havia até um mártir no meio deles. Mas Jesus faz duas considerações para nós outros. E eu quero crer que nós somos uma igreja que confia no Senhor, que fala com convicção do poder de Deus na nossa vida. A gente crê no Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que somos o povo dele. Mas as duas repreensões que vêm a seguir chamam-nos muito a atenção para os nossos dias. Eu, quando me deparei com cada performance dessas duas chamadas, fiquei impressionado como parece que ela foi escrita efetivamente para os nossos dias. Para os nossos dias. Vejam bem comigo. Primeira questão que ele vem chamando, ele diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Quem que foi Balaão? Quem foi Balaque? O povo de Deus estava caminhando no deserto por 40 anos. E ao final desses 40 anos, eles já estavam chegando às portas da terra prometida. Mas para entrar naquela circunvizinhança, haviam dois povos, Moabitas e Moab. O povo de Moab tinha um rei chamado Balaque. E esse rei, percebendo e ouvindo as histórias desse povo, que esse povo já tinha conquistado muitos outros povos, já tinha feito muitas coisas fortes, já tinha eliminado alguns povos que estavam no caminho deles, todos já tinham muito receio e medo desse povo que subia do Egito na direção deles. E esse rei tem uma ideia. Ele chama um profeta chamado Balaão, e leva esse profeta no alto da montanha, onde do alto da montanha se enxergava todo o povo de Israel acampado nas planícies. E ele diz para aquele profeta: amaldiçoa esse povo. E aí o profeta ficou meio sem jeito. Ele pegou um saco de dinheiro e disse: vou te dar tudo isso se você amaldiçoar o povo. O profeta quis fazer isso, mas quando ele abria a boca, ele abençoava o povo. Abençoava o povo. O rei ficou louco. Eu te paguei para você amaldiçoar o povo e você abençoa. Pois é, mas eu não consigo. E vão embora. Aí o rei arruma mais dinheiro, uma quantidade maior, e diz para ele: agora você vai amaldiçoar. Ele fala: vou, olha, por esse dinheiro eu vou. Ele levanta a mão, e quando ele vai amaldiçoar, ele abençoa. A boca dele, ao invés de amaldiçoar, abençoa. E o rei fica doido. Mas eu te paguei para você amaldiçoar, você está abençoando? Ele disse: eu não consigo. Por 3 vezes ele tentou isso e não conseguiu. E na terceira vez ele diz assim: não tem jeito. Quando eu abro a minha boca, o Espírito me toma e eu abençoo o povo. Não tem como amaldiçoar esse povo. Não tem como. Aí o rei ficou extremamente perturbado. Falou: bom, o que nós vamos fazer então? Aí ele fala: eu vou te dar uma ideia. Faz o seguinte: convida o povo para vir ao teu povo para uma festa. E nessa festa prepara as mulheres. E nesse momento vamos fazer vários cerimoniais. E a gente vai conquistando as pessoas aos poucos. Porque amaldiçoar eu não consigo. Mas pelo menos te orientar, eu te oriento. Se não dá para ir na base do ato grande, portentoso,
homem pelas beiradas. Homem pelas beiradas. E foi isso que ele fez. E foi isso que ele fez. Organizou uma grande festa cultural, chamou as prostitutas cultuais, lembrando bem que prostitutas cultuais não são efetivamente a prostituição nós entendemos hoje. São mulheres que ficavam vivendo aquele momento cultural, de maneira sensual sim, mas adorando os deuses deles. E o povo de Deus foi chamado a participar desse evento. E neste evento, eles tinham carnes sacrificadas aos deuses deles para lhe darem para o povo comer. O povo de Deus. E o povo comeu. E o povo participou. E o povo começou a se tornar grandes amigos daquele povo ali, por conta de tudo isso que o rei, de maneira sorrateira, diabólica, começou a dominar o povo de Deus. E o povo foi caindo nessa semana. O que João está escrevendo aqui? João está dizendo: cuidado, porque os nossos inimigos se levantam contra a igreja, aqui no Brasil, aqui em Curitiba, não como faz no Oriente. Levanta, aquele que falar de Jesus é morto. Nós temos liberdade de expressão, nós temos liberdade cultica, nós podemos nos reunir como estamos reunidos aqui, ninguém nos impede. Nós podemos fazer um culto em casa, ninguém nos impede. Podemos reunir, louvar Deus em casa, ninguém nos impede. Vizinho nenhum pode nos proibir, mesmo que sejam contra Cristo, mas não pode nos proibir. Então, como que o diabo pode dominar a igreja? Comendo pelas portas, entrando de maneira sorrateira na nossa cultura, nos nossos costumes, nos nossos hábitos. A primeira coisa que nós entendemos aqui, olhando os nossos dias, é que, vamos chamar esse profeta, esse pastor, se vendeu por dinheiro. Ele achava que podia criar um processo místico entre adorar a Deus, servir a Deus e servir a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Alguma coincidência nos nossos dias? Quantas igrejas hoje evidenciam o dinheiro ao invés de evidenciar a Cristo Jesus? Quantas igrejas hoje nós temos, de várias denominações, que evidenciam o homem, o ser humano? Vamos à igreja não para cultuar, não para adorar a Deus, não para louvar, mas para receber tudo que Deus tem para dar para o ser humano em situações materiais. Irmãos, nada contra nós buscarmos a Deus para a nossa bênção. Oramos há pouco aqui para isso, mas não é o centro desse culto. Jesus, onde estava, ele abençoava com palavra e abençoava com ações. Deus gosta de abençoar o seu povo, mas o seu povo não pode buscar a Deus por causa da bênção. O povo de Deus não pode buscar a Deus por causa das coisas, do dinheiro, porque isso é uma inversão de valores. Não é Deus o homem, o Senhor dos senhores. O homem não é Deus. O homem não é o centro do culto, é Deus o centro do culto. Balaão entendeu que podia misturar as coisas. Balaque entendeu que podia misturar as coisas. Balaque, quando procurou, Balaão disse: ora teu Deus e amaldiçoa o povo. Ora, ele está buscando Deus. Tanto Balaque quanto Balaão está buscando Deus, mas para fazer coisas que Deus não quer. Nós não podemos nos reunir enquanto povo de Deus para buscar um Deus e fazer coisas que Deus não quer. A primeira grande questão aqui é que nós não podemos misturar as coisas e nem por pouco tirar o devido valor a que nós nos propomos enquanto povo de Deus. O povo de Deus tem que buscar a Deus para adorá-lo, louvá-lo. E quando nós assim o fizermos, seremos abençoados. Mas não podemos buscar a bênção para depois cultuar a Deus. A ordem está errada. A ordem nossa é: buscamos a Deus porque Ele é Deus, não pelo que Ele faz, não pelo que Ele pode fazer. Buscamos a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é nosso Criador, é nosso Redentor.
E nós estamos reunidos aqui como povo dele, para adorá-lo, como há pouco fizemos, para cultuá-lo, como há pouco fizemos, para buscar em oração, como pouco fizemos. Mas se assim o fizermos, com o nosso coração sincero, então ele nos abençoa. Percebe a ordem? A bênção de Deus é inerente da presença dele no meio do seu povo, é inerente. Mas não podemos confundir as coisas. Balaão e Balaque confundiram as coisas, mas não conseguiram. A segunda questão de Balaão e Balaque é isso. É esta ação maligna que Balaque recebeu do Balaão. Se nós não podemos conquistar o povo pela ordem de Deus, vamos conquistar o povo pela ordem do diabo. Se o caminho de Deus não é caminho de dominar o povo de Deus, então o caminho tem que ser pelo diabo. E nós temos visto isso acontecer em nossos dias com muita violência no meio do povo de Deus. Ou seja, nós passamos a entender que culto a Deus pode se misturar com as coisas desse mundo. Quer algum exemplo? A igreja hoje aceita com uma certa passividade, por exemplo, as nossas festas juninas. Muito apropriado pelo mês que nós estamos. Ah, não, isso é folclore. Isso é folclore. Não, não é folclore. Se tornou folclore. Mas eu sou de família. Ao lado do meu pai, de criança, me lembro muito bem das festas juninas, muito bem. E nas nossas festas juninas, levantava-se um mastro enorme a São Pedro, tínhamos uma fogueira no quintal, soltava-se fogos, muito quentão e muita reza. E havia aquela reza interminável, que não via a hora que acabava, porque a hora que acabava a reza não podia brincar. Eu não via a hora que acabava aquela reza interminável. Aquela reza não tinha fim. E eu me lembro disso. Isso está vivo na minha memória. A quem eles estavam cultuando? Minha família, meu pai. São Pedro era o padroeiro da nossa família. Padroeiro da nossa família. O lado do meu pai. O lado da minha mãe, o evangélico, do meu pai. Cultuavam a São Pedro. Ora, isso é o quê? Culto a uma entidade. É uma idolatria que Deus abomina. Sabe o que é abominar? Quantos de vocês já viram, vou usar uma expressão dura, forte, mas importante. Quantos de vocês já viram alguém vomitar? De pé. Qual é o sentimento que está em quem vê? Quem vê, quem assiste, normalmente sente o quê? O mesmo desejo. Porque aquilo é extremamente contagioso, no sentido de envolver o nosso interior. Quando Jesus diz que qualquer prostituição, e no caso aqui é a adoração, o Senhor tem um sentido de ânsia, repugnação. Sabe qual foi o resultado que aconteceu com essa ação que o povo fez? E aceitando o convite, foi lá e participou do culto, participou daquela situação toda, participaram, viveram aquela festa, se envolveram com aquele povo. Sabe qual foi o resultado? 24 mil pessoas morreram do povo de Deus por uma peste que veio sobre o povo. Ato contínuo. 24 mil pessoas morreram do povo de Deus. A Bíblia não diz quem morreu. Presumo que foram as pessoas que foram lá. Deus não permite, em hipótese alguma, que a igreja dele compartilhe, comungue com qualquer tipo de aceitar a idolatria ou substituição dele na nossa vida. Quando João fala que Balaque está dizendo isso, não misture as coisas. Não se deixe levar pela cultura do século que vocês vivem. Paulo, de maneira muito apropriada, diz o seguinte: não se conformeis com este século, mas transformai-vos na vossa mente, na vossa atitude, e não se deixeis contaminar por esse mundo. Quando João escreve
para nós não nos deixarmos levar pela doutrina de Balaão, ele está dizendo: não se deixe levar por este mundo. Não negocie a doutrina, não negocie a vossa fé. E ele usou antes uma expressão aqui no texto, dizendo: Antipas não negociou, morreu, mas não negociou. Lá no próprio livro de Apocalipse, lá no final, diz que aqueles que morreram sem negar a fé estão vestidos de uma vestimenta branca e que serão exaltados no céu. Os mártires que morreram, mas não negaram a fé. Nós todos que queremos em Cristo estaremos lá, mas vestidos de branco, destacados, serão os que morreram sem negar a fé. Deram a vida, mas não negaram a fé. Lá estarão de forma diferenciada de nós outros. Segundo exemplo que João vem colocando aqui nessa carta, leiam comigo, no 15. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Doutrina dos nicolaítas. Esse termo nicolaíta já apareceu lá na igreja de Éfeso. Quando nós falamos da igreja de Éfeso, apareceu esse tal grupo nicolaítas. Lá na igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso foi parabenizada pelo Senhor, porque eles não entraram na conversa desses nicolaítas. Aqui em Pérgamo já está sendo chamada a atenção, porque eles estão dando ouvido aos nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Bem, é preciso notar também que há uma diferença entre a maneira como Deus chamou os nicolaítas lá em Éfeso e como Deus está chamando os nicolaítas aqui na igreja de Pérgamo. Olhem lá comigo no versículo 6 do mesmo capítulo da igreja de Éfeso, versículo 6 do capítulo 2. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. É Deus falando. Agora aqui na igreja de Pérgamo, no versículo 15, diz que outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Observe a diferença. Lá na igreja de Éfeso é obra, na igreja de Pérgamo já é doutrina. Qual a diferença entre obra e doutrina? Uma é uma ação talvez não tão contundente, doutrina já está implantada, já está dentro, já faz parte da vida deles. Quem eram os nicolaítas? O que eles faziam? Vamos relembrar. Isso era um grupo que entrava na igreja, não tinha como intenção desviar o povo de maneira assintosa, determinativa, dos caminhos do Senhor. Mas tinham sim uma ação objetiva de fazer parecido com o que fez Balaão. Ou seja, a cultura da época, a cidade de Pérgamo foi a primeira cidade que se levantaram um templo e um altar ao César. Quando João diz, esta é a cidade do trono de Satanás, eles estavam se referindo exatamente a isso. César, os Césares, mas o primeiro César, que se intitulou Deus e, portanto, obrigou o povo a cultuá-lo, não meramente reverenciá-lo como imperador, mas cultuá-lo como um Deus. Pérgamo foi a primeira cidade que levantou um altar a César e um templo a César. João disse, essa cidade é a cidade do templo, do trono de Satanás. Estava se referindo a César. E os nicolaítas dizem o seguinte para a igreja: gente, olha bem, veja, não é tão grave assim, gente. Afinal de contas, ele é um imperador. Afinal de contas, ele é o governante. Esse negócio da gente não negar ele vai criar um problema grave para nós, porque nós vamos ser mortos. E ele é o imperador de todo o império. Para que custa dar uma reverênciazinha para ele? Não vai custar nada. Que custa isso, gente? Lá no coração a gente não sente, mas por fora a gente tem que mostrar que sim. Aí a deusa Diana, havia um deus que era o deus da medicina. Aliás, esse símbolo da medicina nós temos hoje, né?
que é uma vara com 2 serpentes rodeando, que é o símbolo da medicina, foi lá nessa cidade que começou. Porque era um Deus. O símbolo desse Deus é isso. É uma vara com 2 serpentes rodeando a vara. É o símbolo hoje da medicina. Começou lá em Pérgamo. Era um Deus. E era um Deus muito venerado. Por quê? Porque era o Deus da cura. Era o Deus que curava as pessoas. Começou lá em Pérgamo. Ou se não começou em Pérgamo, eles se apropriaram disso. Se apropriaram disso. O fato é que era um símbolo do Deus da medicina da época. E o Nicolau dizia assim: gente, a gente tem que ser curado. A medicina às vezes não consegue curar, então vamos lá. O cara vai colocar a mão sobre nós e vamos ser curados. Afinal de contas, vamos ser curados. O que faziam os nicolaítas? Tentavam tirar o valor dos princípios de Deus e incutir na cabeça e no coração das pessoas uma certa dose de aceitabilidade das coisas profanas e pagãs. E o texto diz que já viraram doutrina entre eles. Enquanto lá em Éfeso se dizia era uma ação, aqui já é doutrina. Ou seja, já fazia parte da vida daquela igreja. E João recrimina de maneira forte. Quantas vezes hoje, meus irmãos, nós não estamos fazendo a mesma coisa com coisas desse mundo? Querem alguns exemplos? Por exemplo, namorido. O que é namorido? O que é namorido, meu irmão, minha irmã? É quando um casal não casa e passa a viver junto. É namorido. É uma palavra muito comum em nossos dias. Muito comum. Mas não é abençoado por Deus? Não é abençoado por Deus? Ele tem visto isso na igreja com muita naturalidade. O divórcio tem visto hoje no nosso mundo com muita naturalidade. Eu já tive casamento que eu fiz, mais de um, que se divorciou menos de 6 vezes. Eu já fui em casamento de 2 vezes. Um eu fiz e outro foi convidado. Casou pela 2ª vez. Eu não estou aqui requerindo que não possa casar a 2ª vez. Nós já entendemos, nossa igreja entende e aceita isso. É um recomeço. Mas o que se fala aqui é a futilidade com como se separa. É a irresponsabilidade por conta de pequenos desaveres, pequenas circunstâncias, já estão se separando. Não entende a importância de um casamento. Bom, eu tenho 42 anos de casado. Se eu tiver que citar aqui para vocês quantas vezes eu e eles nos entendemos, vai passar a noite inteira. Meus irmãos e minhas irmãs, o fato da gente se entender é do ser humano. Agora, se separar porque está se desentendendo, é não compreender, é não entender a santidade do casamento, a santidade de um matrimônio. Outra coisa que nós vemos nos nossos dias: fornicação. O que é fornicação? Sexo fora do casamento. Sexo fora. E a coisa é tão trivial hoje que as casas dos pais recebem os jovens para isso. A namorada vai dormir na casa do namorado, o namorado vai dormir na casa da namorada. Como se isso fosse a coisa mais trivial. Isso dentro do nosso meio evangélico. O que é isso, meus irmãos? O que é isso? Isso é doutrina nicolaíta. Ou seja, a gente começa a aceitar as coisas do mundo como se naturais fossem. Como se isto não agredisse a presença de Deus. Como se isso não agredisse a palavra do Senhor. Como se isso não agredisse o nosso santo ministério junto ao Senhor. Como se Deus não fosse onisciente. Como se Deus não fosse onipresente. Eu sei que às vezes não é fácil lidar com esses assuntos, mas nós temos que trabalhar esse assunto. O homossexualismo hoje é proibido falar nesse assunto. Chegamos a tal ponto que é proibido falar nesse assunto, como se isso fosse da nossa parte obrigados a aceitar isso. Irmãos,
Isto é contra a vontade de Deus de maneira veemente. O homossexualismo é do diabo. Eu devo repelir isso veementemente. Eu não devo repelir o homossexual. Eu devo amar o homossexual. Eu devo apoiar o sentido do homossexual, seja homem ou mulher, para que ele possa, pelo poder do nome de Jesus, se livrar disso, se libertar disso. A gente confunde muito, nós confundimos muito essa questão. É como se diz naquele provérbio: joga-se a criança junto com a placenta. Nós não podemos misturar as coisas. Nós não podemos aceitar, sob hipótese nenhuma, o homossexualismo. Mas temos que amar, ajudar, amparar aqueles que estão nessa situação. Porque eles estão enganados pelas trevas, estão enganados pelo mundo. E o papel da igreja não é viver recluso nessas quatro paredes. O papel da igreja é estar no mundo. Jesus diz: Pai, eu oro por eles, proteja eles, meu Senhor. Eles estão, não são do mundo, mas estão no mundo. Enquanto aqui nós estivermos, nós temos que ir atrás dessas pessoas, ajudá-las, ampará-las, amá-las, respeitá-las. Nós temos que respeitar essas pessoas, porque elas estão enganadas. Jesus crucificado, olhando para os seus algozes, diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nós temos que olhar para essas pessoas, todas essas, e amá-las, respeitá-las. Eu não posso incutir em ninguém a minha vontade. Ninguém. A minha liberdade termina quando começa do outro. Mas posso sim ajudar, amar e orientar. Isso é o papel da igreja. Isso é o papel da igreja. Quando João escreve essa carta, ele está dizendo isso para cada um deles, dizendo: meus queridos, olhem e percebam o que está acontecendo. Para a gente fechar, abram comigo lá em 2 Pedro, um pouquinho antes, capítulo 2, 1 a 3. Um pouquinho antes. 2 Pedro 2, 1 a 3. Diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Irmãos, Deus não brinca com as coisas dele. Se pessoas brincam, se pessoas são irresponsáveis, Deus não é. Deus tem o maior prazer em abençoar o seu povo. Mas o seu povo não são bastardos para que ele não os corrija. Nós não somos bastardos para que não sejamos corrigidos pelo Senhor. João, quando escreveu essa carta, o endereço dessa carta era para o século XXI, com toda certeza. Para que nós entendamos e compreendamos que o nosso papel, a nossa responsabilidade vai em duas frentes. A primeira, no que diz respeito à minha própria vida, à minha própria existência. O que eu estou fazendo? Porque nenhum de nós estamos livres de não cair em algum tipo de pecado, seja ele qual for. Nós, seres humanos, temos intensidade de pecados. Temos pecadinho, pecado e pecadão. Tem pecados que para nós é ultrajante. Temos pecado que a gente nem finge que não vê. Para Deus, não. Para Deus, pecado é pecado. Pecado é pecado. Um dos pecados que a gente lida com muita naturalidade, infelizmente, para nós outros, é a mentira. É mentira. Às vezes a gente mente por mentira. A gente mente porque tem uma boa intenção. A gente mente porque quer se safar de uma situação. Mas Jesus disse que o pai da mentira é o próprio Lúcifer. Lúcifer é o pai da mentira. E todos quantos mentem são filhos dele.
Pensa. Olha que coisa grave. Então, para nós, temos pecado, pecadinho, pecadão. Para Deus, é pecado. Mas Deus quer te abençoar. Ainda que Ele nos deu uma palavra como essa carta, de extrema responsabilidade para cada um de nós. Nós temos dois pontos. Primeiro é minha própria vida. Você tem a sua vida diante de Deus. E a outra é para com os outros da nossa fé. Terrível é a situação de maledicência. Sabe o que é maledicência? Ô meu irmão, você sabe o que a irmã está fazendo? Sabe o que a irmã está fazendo? Isso é maledicência. A mim e a você cabe duas coisas. Quando isso começar a entrar na igreja, orar a Deus para que tenha misericórdia de nós, e orar a Deus para que abençoe aquela pessoa, e fazer com que Deus possa me usar para ajudar aquela pessoa. Isso é o que cabe à igreja. Nada mais além disso. Orar para que Deus abençoe a pessoa. Orar para que Deus abra uma porta para ajudar a pessoa. E efetivamente, se possível, ajudar a pessoa. Isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para isso, escrever essa carta. Que Deus possa nos abençoar. Primeiro na minha vida, na tua vida. Depois, como igreja, uns aos outros. A igreja foi criada por Jesus para que nós possamos nos ajudar uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por essa carta que transpassou séculos e séculos e chegou até nós outros hoje. Recebemos a tua carta, Senhor, com muita seriedade. Recebemos a tua carta com muita perplexidade. Recebemos a tua carta, Senhor, com muita humildade. Porque sabemos, ó Deus, que necessitamos do Senhor em todos os aspectos. Ó Deus amado, tem misericórdia de nós. Porque nós precisamos do Senhor para que sejam corrigidas as coisas que têm que ser corrigidas. O Senhor terminou essa carta dizendo que aqueles que forem em busca de solução através do arrependimento, através da reconciliação, através, ó meu Deus, de busca do Senhor, será galardoado, será abençoado, será liberto, será curado, será restituído o amor do Senhor na vida de cada um deles. Por isso, Senhor, havendo entre nós qualquer coisa nessas duas áreas, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos leve para nossa casa hoje com o coração cheio dessa vontade do Senhor, de que haja correção, que haja conselho, que haja, Pai, uma santificação em nossas vidas. Eu me coloco no primeiro dessa fila, Senhor, porque o Senhor conhece as minhas dificuldades, limitações, e me ponho diante do Senhor como o primeiro dessa igreja a receber do Senhor a sua infinita misericórdia, o seu amor, o seu poder, para que nós todos juntos possamos ser lavados, purificados no Senhor. Tenha misericórdia de todos nós, ó Deus, e nos abençoe, para que tenhamos uma semana cheia de vitória, cheia do teu amor, cheia do teu poder, e que nós não venhamos a cair em nenhuma cilada das trevas. Nos dê, ó Deus, o discernimento de espírito para compreender e entender as armadilhas das trevas na vida de cada um de nós, na vida de toda a nossa casa, nossa família e da igreja, Senhor. Tua igreja é o que nós oramos, no nome santo de Jesus. Povo de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz, a alegria, a força e o poder para não cair em nenhuma armadilha das trevas, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar, queridos. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus.